Bom, muito bom. Vamos de volta aqui falar sobre o assunto de hoje, câncer de pele. Ó, eu quero falar com você. Às vezes a gente pensa que o problema de saúde é com o marido, é com a vizinha, é com a filha e se esquece de se olhar no espelho, mas vamos pensar em saúde. Primeiro a gente, para depois cuidar dos outros. Combinado? Bom, eu não sei se você sabe, mas o câncer de pele é o mais frequente no mundo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a média é de 181 mil novos casos por ano só aqui no Brasil, no nosso país. E aqui no Brasil, como é muito ensolarado, é preciso ficar ainda mais alerta aos sintomas da doença e também tentar fazer um diagnóstico cada vez mais cedo, aquele diagnóstico precoce. E é por isso que a gente convidou hoje a dermatologista Cristiane Kaffler para tirar todas as nossas dúvidas, trazer informações e também para deixar você esperto com relação a esse assunto. Mas você sabe que sua pergunta aqui é muito bem-vinda, sua participação, sua sugestão. Então aproveita e fala com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o seguinte, 12 98266 0004. Não deu para anotar? Vou repetir. 12 98266 0004. E tá passando aqui na sua tela toda hora. Ele dá uma aparecida aqui. O QR Code que você está vendo aqui no cantinho da tela também pode te levar direto para o nosso contato. E aí você pode fazer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Sempre que possível, eu quero trazer aqui a sua conversa junto com a gente aqui no Vida e Saúde. Doutora Cristiane, muito obrigada pela participação. Estava com saudade de você aqui e é muito bom te ver. Obrigada, Terô. Eu também estava com muita saudade de vocês todos, da equipe. Um grande beijo aí para vocês. Doutora, mais uma vez aqui você vai falar sobre a saúde da pele, alertando sobre os perigos do câncer. Embora o câncer de pele seja o mais comum, a gente não pode tratar ele sem atenção. A gente precisa tomar cuidado, porque o objetivo da campanha do Dezembro Laranja é justamente esse, fazer com que as pessoas fiquem mais alertas quanto ao aparecimento de supostas... fugiu aqui. Pintinhas cancerígenas, vamos chamar assim? Supostas lesões. Essa campanha que surgiu em 2014 é tão importante, Teru, porque a gente trabalha com duas linhas. A conscientização. Então, eu me exponho ao sol, eu estou correndo risco, o que eu tenho que fazer para prevenção do câncer de pele, como eu devo reconhecer uma lesão nova. E também é importante porque a gente faz campanhas no Brasil inteiro. E aquelas pessoas que estão dependendo do SUS e que levam 6 meses para conseguir uma consulta com um dermatologista, nestas campanhas consegue passar na hora, no dia, sem fila e de repente a gente já encaminha para um centro cirúrgico se tem alguma lesão suspeita. É tudo muito mais rápido. Então a campanha tem tido resultados incríveis, Terô. Legal, muito, muito bom. Realmente a gente precisa se conscientizar, buscar ajuda e ser direcionado a um tratamento ideal. Agora eu quero saber o seguinte, doutora. A gente tem várias manchinhas, pintinhas, sinais na nossa pele. Será que um sinal, aqui a gente faz até uma brincadeira, né? Pode significar câncer de pele? Como é que a gente faz para saber? O sinal verde são aquelas pintinhas que são sempre da mesma cor, aquelas pintinhas que a gente tem aqui, pequenininhas, marrom clarinho, que a gente pinta às vezes no ombro por causa da exposição solar. Essas são pintas bem tranquilas. Tem aquelas que são bem vermelhinhas, redondinhas, perfeitinhas. Essas também não são malignas. Porém, o sinal amarelo, por exemplo, ocorre naquelas manchinhas que às vezes a gente passa o dedo e ela está um pouquinho mais áspera do que o resto da pele. Ali você já fica atento, porque aquela pode ser uma queratose actínica, que não é o câncer, mas é uma lesão pré-câncer. Se você não agir, você já pode desenvolver um câncer de pele. Ou se não, um machucadinho que não cura. Aquela feridinha que vira e mexe, sangra um pouquinho, esbarrou, sangra de novo, não aconteceu nada, ela dá uma sangradinha. Fique atento, também pode ser um câncerzinho de pele. Ou se não, uma pinta, naquelas pessoas que já têm pintas mais escuras. E a gente chama de sinal do patinho feio, porque ela tem várias pintas parecidinhas e uma pintinha um pouquinho diferente. Também um sinal vermelho, porque daí pode ser daquele tipo mais perigoso que a gente vai comentar aqui também. Na dúvida, é sempre bom acompanhar. Então, fotografar e anualmente dar uma olhada se ela não sofreu nenhum tipo de alteração, né, doutora?
Peru, é muito importante ter uma rotina de ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Por quê? Porque quando você tenta examinar o seu corpo, existem áreas que você não consegue ver e também você não tem aquele aparelhinho que a gente chama de dermatoscópio que nos auxilia muito naquelas lesões que a gente não consegue no olho nu ter certeza do que é. Quando você vai ao de rotina, além da prevenção, se você pega uma lesãozinha no começo, até o melanoma, que é aquele câncer que espalha, cura em 90% se você tem um diagnóstico precoce. Olha aí. E agora você falou em melanoma, eu quero trazer aqui os 3 tipos de câncer que existem. Existem só esses 3, doutor, e eles são subdivididos ou tem mais tipos? Não, existem inúmeros tipos, Teru, mas esses são os mais frequentes e os mais importantes, aqueles que estão relacionados diretamente com a exposição solar, que a gente consegue prevenir. Os outros são bem. Então, a gente dá ênfase para esses 3 tipos. A gente divide em 2 grandes grupos, que são as lesões melanocíticas, que é o próprio melanoma, e as não melanocíticas, que seria o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O basocelular, ele começa, veja aí, essa foto é a foto da pele cortada, né? A gente tem aquela membraninha ali, que é a membrana basal, é a divisão da epiderme com a derme. Ali originam-se células cancerígenas. Por quê? Porque os raios UVA, eles atravessam com facilidade todas essas camadas e eles vão penetrando e eles vão fazendo lesão no DNA. E aquelas células começam a proliferar de uma forma descontrolada e diferente. Esse é o câncerzinho basocelular. Ah, mas doutora, como é que eu percebo ele na pele? Ele vai aparecer como uma bolinha, ou às vezes parece um vulcãozinho com a borda um pouquinho mais elevada, mas parece uma pérola, um brilho de pérola, a gente chama de perláceo. E também ela tem uns vasinhos mais acentuados no centro. Isso é muito frequente de a gente falar também. Esse é o carcinoma basocelular, o tipo mais frequente de câncer no mundo, tá? E a gente tem também o carcinoma espinocelular, daquela foto, seria o segundo, que são as células espinhosas que começam a proliferar e dão essas lesões. Antes de ele ser câncer, ele geralmente começa com a queratose actínica, que é aquela lesão áspera, e depois ele fica uma feridinha que não cura, não cura, não cura. Este é o carcinoma espinocelular. Esses 2 raramente dão metástase. Eles podem dar metástase, mas é muito difícil. Eles geralmente causam danos físicos, porque às vezes, se você deixa ele crescer muito, ele causa uma lesão muito inestética, ela pode ulcerar e daí começa a dar odor mais forte, ela nunca vai cicatrizar sozinha, então a gente às vezes precisa fazer cirurgia. Tem lesões perto do olho que são perigosíssimas, você pode ter perda da visão. Então sempre o dano é mais estético, porque às vezes a cirurgia é grande. Se diagnosticar no começo, é muito simples tratar. Às vezes com um creminho em casa a gente consegue tratar, Teru. Agora, o melanoma, que parece, nessa foto, a gente consegue ver que é o que mais se aprofunda na camada da pele. Aliás, ele começa lá em cima, permeia a segunda camada e vai descendo. Na verdade, o melanoma começa nas células melanocíticas, os melanócitos, que são as células que dão cor para a nossa pele. Então, os melanócitos, eles também estão localizados ali na membrana basal. Mas quando ela tem até 6 milímetros, a gente opera e cura. É muito tranquilo para curar, como eu disse, 90%. O problema do melanoma é que ele cresce muito rápido e ele é muito agressivo. Ele primeiro pega vasos linfáticos e aí ele pode se espalhar para linfonodos, por exemplo, e ele também pega vaso sanguíneo. E quando a célula cancerígena entra dentro da corrente sanguínea, ela pode viajar pelo corpo e causa a famosa metástase. Pode depositar no pulmão, pode depositar na própria pele, como lesões de metástase na pele, no cérebro, e aí a coisa fica bem complicada, Teru. Bom, doutora, você falou aqui em algum momento que os raios do sol, eles penetram até certas camadas da nossa pele. A gente tem aqui o UVC penetrando somente nessa primeira camada, na epiderme. Explica pra gente, por favor. Depois a gente tem o UVB, que vai um pouquinho mais abaixo, já vem aqui pra derme, olha aí, ó. E depois o UVA bem profundo, lá na hipoderme. Sim, o UVC pra gente não é um problema. Hoje em dia a gente preocupa mais com o UVB e o UVA. Por quê? O UVB é aquele raio que vai até a derme e ele causa o vermelhão. Sabe quando a gente vai num dia nublado, por exemplo, na praia, acha que não está queimando e depois chega em casa e está com aquela marca forte, aquele vermelhão? Quem causa isso é o raio UVB.
E o grande vilão para o câncer de pele, o VB também é um problema, mas o grande vilão é o raio UVA, porque ele entra até lá no tecido profundo, tecido celular subcutâneo, e o UVA, ele tem essa potência de ir modificando o DNA das células, aquele DNA normal. E lembra, Teru, que a nossa epiderme, ela está em constante proliferação. Se uma célula ali começa a proliferar errado, aquilo vai se proliferar de uma forma desequilibrada e que a gente não tem mais controle, entendeu? Tá. Foge daquela proliferação normal da nossa pele. Agora, é interessante que a gente parece que vive um paradoxo nessa questão, porque tá todo mundo precisando de vitamina D, e aí a gente quer se expor e torrar no sol, mas ao mesmo tempo tem gente querendo fugir a todo custo para evitar o câncer. Chegou até uma pergunta sobre isso que eu queria trazer nesse momento, doutora. A Maricélia está perguntando, doutora, esses dias tomei bastante sol, passei protetor só no rosto, pois quero aumentar a vitamina D. Como ter a vitamina e prevenir o câncer ao mesmo tempo? Boa pergunta, Maricélia. Realmente, Maricélia, essa é uma preocupação e muitas vezes a gente erra por achar que a gente tem que tomar sol para fazer a vitamina D no corpo inteiro. E eu sempre oriento os meus pacientes a tomar uma exposição de sol diária de mais ou menos 10, 15 minutos. Isso é suficiente para você fabricar em média 7.000 unidades por dia. E você pode tomar esse sol nas partes que você não expõe geralmente. Por exemplo, na perna, nos pés. E tentar esconder aquelas áreas que você já expõe diariamente, que seria o rosto, os braços, o colo, o pescoço, orelha, pavilhão auricular. Essas regiões estão em constante exposição solar. Então, essas você deve sempre esconder. Lembrando que muita gente, Teru, vai para a praia e só protege o rosto. Faz exatamente isso. Por quê? Porque não quer ter a manchinha do rosto, mas precisa lembrar que muito pior que só a manchinha são aqueles cânceres de pele. Então, a gente tem que passar o protetor no corpo inteiro, de preferência sem o maiô, sem o biquíni, para depois colocar o maiô biquíni mais ou menos uns 20 minutinhos antes para depois ter exposição solar e também usar aquelas roupas de proteção UV que são excelentes. Legal, olha, dicas super completas. E a gente tá na praia aqui, doutor, ó, tem uma galera tomando sol aqui, só dá para ver os chapéus aqui. E eu quero falar agora, quero que você fale, na verdade, sobre os fatores de risco para o câncer de pele, então. Vou começar com esse aqui, olha, que é justamente a exposição solar. Tem que ser moderada, tem que ser controlada, tem que ser monitorada. É importante, mas não dá para vacilar. Você sabe, Teru, quem é a pessoa sábia? É aquela que vai na praia bem cedinho, aproveita para caminhar, não fica se expondo de uma forma exacerbada, passa protetor mesmo que esteja bem cedo, porque a gente tem essas exposições dos raios UVA que são constantes durante o dia, né? E lembrando que na praia a gente tem uma exposição muito alta porque o sol reflete na areia e reflete na água. Rebate. Então, passar e reaplicar o protetor solar a cada 2 horas e sempre depois que entrar na água tem que reaplicar de novo. Tá. Olha esse chapéuzinho aqui, tá tomando sol. Vamos ver o fator de risco para câncer de pele, a exposição à radiação. Já falou aqui, falou sobre protetor solar. Vamos para esse carinha aqui, ó. Cor de pele, olhos e cabelos claros também são fatores de risco. Mas pessoas de pele negra também podem, tem risco também. Não tem também, tanto quanto. Exato, eles têm uma proteção a mais, Teru, porque eles têm uma produção muito intensa de melanina e a melanina consegue fazer um filtro natural, porém não substitui a necessidade do protetor solar. Aqueles que têm pele branquinha, olhos claros, verdes, azuis, os ruivos também, esses têm um grande fator de risco, Teru, porque a gente não tem quase aquela defesa que os negros têm. Então, a chance de fazer um câncer de pele e outras lesões, até de envelhecimento da pele, é muito maior. Agora, me diz uma coisa, isso aqui, essa proteção não é só para quem é adulto, porque o câncer muitas vezes vai se manifestar lá na vida adulta, mas foi tomado sol durante a infância de maneira inapropriada, de maneira desprotegida, e isso vai gerar resultado lá na frente, é isso, doutora? Com certeza, Teru, a partir dos 6 meses de vida, a gente já pode usar protetor solar nos bebezinhos. E antes disso, sempre aquela camisetinha com proteção UV, desde a idade da infância, a gente tem que prevenir, porque o efeito do sol é cumulativo. Tá. O que é isso? O sol da infância vai se refletir na sua pele quando você tiver 50, 60, 70 anos. Lembrando desse fator aqui, ó, gente, radiação, tá? Então vai acumular sim.
aqui nós temos também um sistema imune debilitado como fator de risco para o câncer de pele. Que história é essa, doutora? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Peru, se você tem um sistema imune competente, aquela célula neoplásica, ou seja, célula de câncer que começou a querer proliferar, ela pode ser combatida pela célula de defesa do nosso corpo. Mas existem pessoas que já têm um sistema imune mais debilitado. Por exemplo, pessoas com doenças autoimunes, aquelas pessoas que estão passando por uma quimioterapia, por exemplo, têm um sistema imune bem debilitado. Ou se você está com uma infecção, você tem um sistema imune mais baixo. Isso tudo predispõe para que células cancerígenas se proliferem e o seu sistema imunológico não consegue defender. Interessante. Então, olha, mais uma vez aqui, a vitamina D precisa estar em dia para o sistema estar legal. E sistema, na verdade, toda a sua vida precisa estar em ordem. Vamos correr atrás, viu, gente? Olha, esse último chapéu aqui ao sol como fator de risco, a predisposição genética, doutora. Então, se na minha família alguém teve, eu tenho mais chance de ter. Essa é uma pergunta que eu sempre faço no consultório. Você já teve algum caso de câncer de pele na família? Independente do tipo, se você já teve alguém na família com câncer de pele, principalmente primeiro grau, que seria pai, mãe, irmãos, aí você tem uma predisposição para desenvolver também o câncer de pele. E principalmente se você tem muitas pintas, o câncer de pele perigoso, que seria o melanoma, que é aquele que a gente tem que dar mais atenção até. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se eu vou te colocar numa saia justa, porque a gente não combinou, mas antes de falar do tratamento, que seria a nossa última conversa aqui, eu queria falar um pouquinho sobre proteção, além desses cuidados aqui, com a alimentação, por exemplo. A gente sabe que a vitamina A faz bem para os olhos. No caso da pele, existe alguma vitamina que a gente pode caprichar na hora de se alimentar, na hora da nutrição, que vai ajudar nessa proteção também, doutora? Com certeza, Teru. A vitamina C são antioxidantes que previnem esses danos que vão ocorrendo na célula. Então, existem alimentos que são protetores e alimentos que vão fazendo aquela predisposição para o dano celular. E são células de todo o organismo, não só da pele. Então, você citou aí a vitamina A. A gente usa cremes à base de vitamina A para prevenção do câncer de pele, sabia, Teru? Olha só, legal. O ácido retinóico, por exemplo, é um derivado da vitamina A, que quando a gente aplica, eles conseguem jogar fora algumas células que já estão começando a virar neoplásicas, então a gente acelera aquele ciclo de renovação, dando assim uma pele mais nova e uma pele sem aquelas células que estão danificadas. Doutora, enquanto a gente estava conversando aqui, choveu de gente mandando foto das pintinhas para querer saber se é perigoso, se não é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar aqui com a minha direção, se a gente pode colocar algumas fotos aqui sem mostrar os nomes, para você dizer, olha, isso aqui, alerta, vai para o médico. Lembrando só você que assiste, que acompanha o Vida e Saúde, que o nosso objetivo aqui jamais é substituir uma consulta pessoal ao seu dermatologista ou ao seu médico. Na verdade, a gente quer reforçar, a gente quer levantar aqui, trazer informações, sugestões para que você busque ajuda profissional. Podemos fazer isso? Será, doutora? Mostrar. Se não der tempo, pode mandar para o meu WhatsApp. Olha, então legal. Agora é o seguinte, gostei bastante dessa dica de nutrição, então capricha aí nos alimentos que contém vitamina A. Se eu não estou enganada, aqui são aqueles alimentos que têm cor alaranjada, por isso até a campanha do Dezembro Laranja, para combinar aí, ó, só para você lembrar, investe na cenoura, investe na abóbora, investe no açafrão, que a gente sempre, aliás, vai ser um ingrediente da nossa receita aqui de hoje, viu, doutora? Vamos falar de tratamento antes da gente falar, então, antes da gente trazer aqui essas imagens? Como é que é feito? Só cirúrgico para retirada do câncer de pele? Não, Teru. Existem alguns casos, por exemplo, uma idosa que não tem condições de ir para uma mesa de centro cirúrgico. A gente tem a opção, por exemplo, de fazer a crioterapia, que é um congelamento daquelas células tumorais. A gente vai a temperaturas muito baixas, menos 70 graus, e aí a gente congela aquelas células e elas morrem por causa desse congelamento, ou senão a gente pode passar, como eu disse, cremes à base de, por exemplo, o imiquimod, que eles são para tratar células cancerígenas que não se aprofundaram. Então, primeiro a gente faz uma biópsia, confirmando o câncer, a gente sabe até qual a profundidade que aquele câncer foi e a partir daí a gente escolhe o melhor tratamento. Então, pode ser com creme em casa, pode ser com peeling,
Peeling, esse mesmo, da beleza que a gente faz para tratar as ruguinhas, o peeling também é usado para tratar câncer de pele. A gente também pode fazer fotodinâmica, a gente também pode fazer radioterapia, às vezes o tumor está muito avançado, já inoperável, a gente faz a radioterapia para tentar reduzir o tamanho do tumor. Existem também algumas quimioterapias, terapias imunobiológicas, uma gama de tratamento, mas a melhor coisa é prevenção. O cirúrgico é o mais clássico, particularmente é o que eu mais gosto. Tá. E agora, só lembrando aqui que realmente, embora eu queria saber, né, as chances de cura são bem altas, né? Sim, principalmente se a lesão for captada no começo. Se a gente começa naquela lesão que não se espalhou, que não se aprofundou, que não pegou linfonodo, a chance de cura é muito maior do que aquela lesão que já se aprofundou, que já causou um grande estrago. Mesmo o carcinoma basocelular pode aprofundar em camada óssea, ele causa um estrago grande, viu? Olha aí, então nada de dormir no ponto, busca ajuda de especialista. Agora sim, eu quero trazer então aqui algumas imagens. Doutora Sof, me diz, olha aí, essa daí. Essa é uma lesão benigna, bem bonitinha, a gente vê que não tem aquelas características que eu falei, não tem proliferação de vaso, não tem aquele brilho perláceo, provavelmente só uma hiperplasia de uma glândula, então a gente não preocupa com esse tipo de lesão. Olha a próxima imagem. Parece que é uma cicatriz. Não sei se é uma cicatriz, de repente foi mexida já, a pessoa de repente tentou tirar e não saiu tudo. Daí ela já vai precisar de um dermatoscópio para a gente olhar com mais cuidado. Não me parece estar variando muito a cor, mas a imagem não está tão clara. E muitas vezes a gente precisa realmente desse aparelhinho dermatoscópio para falar como é que está ali dentro, como é que está a variação da cor. Posso aproveitar ela para explicar rapidinho como que a gente tem que avaliar o ABCD? Vamos lá. Então, o A, se é assimétrica ou simétrica, tá? Como é que você vai ver isso? Pega como se a lesão fosse uma pizza, corta em 8 pedaços e compara os pedacinhos, tá? O B são as bordas. Se as bordas são regulares, lisinhas ou irregulares. O C, de cor. Se tiver 3 ou mais cores, a gente já fica alerta, é aquele sinal amarelo. E também diâmetro, 6 milímetros ou mais, a gente também já presta muito mais atenção. Isso tudo pensando no melanoma, tá? Entendi. E o E seria a evolução. Se a lesão começou a sangrar, se ela cresceu muito rápido, se ela mudou. Ótimas dicas. A gente tem mais uma última imagem aqui. Vamos ver se ela está no sinal verde. Aliás, são várias pintinhas, olha aí. Várias, mas todas, Teru, com aquela mesma corzinha, você percebe? Elas estão com as bordas bem simétricas ali, bem retinhas. Essas lesões me parecem todas bem benignas. Parece até um padrão. Então, só lembrando que a gente trouxe aqui uma referência, mas se você tiver dúvida, por favor, procure um especialista. Tem uma última interação que eu queria trazer aqui nesse momento, que é da Eliette Oliveira, lá de Floripa. Eu tenho câncer de pele, mas estou me cuidando muito. Ela disse que fez uma cirurgia para tirar e agora nem à praia vou mais, além de usar filtro solar direto. Que susto, hein, Eliette? Isso é muito frequente. Ainda bem que ela já tem o diagnóstico e ela já fez o tratamento. Eu diria assim, você não precisa se privar de ir à praia. Você pode ir sim à praia, mas hoje existem várias formas de proteção, como a gente citou aqui. Então, aproveite, você pode passear na praia, pode ir numa piscina, mas use o protetor solar, use aquelas roupas com fator de proteção UV, tá? Elas são muito boas de proteção. Às vezes eu vou pra praia e eu continuo branquinha do jeito que eu tô, porque é só se cuidar. É isso aí. Obrigada, doutora Cristiane Kaffler, mais uma vez pela participação aqui no Vida e Saúde. Um grande abraço para você, viu? Obrigada, Teru. Um prazer participar aí com vocês. Cuidem-se e atenção para as campanhas do Dezembro Laranja. Legal, olha só. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui agora. Na volta tem Claramente com o Dr. César Vasconcelos, trazendo aqui orientações para as famílias que sofrem por conta de vícios em drogas. Assunto super importante. E ainda aqui tem o Bol Proteico, a nossa receita de hoje para você. Eu te espero já já.